Olá, bem-vindo à sua aula número 128 de Programação em Python. E nessa aula, o tema é templates, mas a gente vai falar um pouquinho a mais do que templates. Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, vamos terminar o assunto de formatação de strings, que foi o assunto, sei lá quantas aulas atrás. Então, a formatação de strings que a gente sabe fazer é aquela formatação na sintaxe do porcento. Então, %d para número inteiro, %i para número inteiro. Aí você pode colocar ponto 1, ponto 2, aí indica números de casas decimais, números de espaços a serem colocados, enfim. A gente sabe essa formatação. Só que, além da gente poder fazer essa formatação, existe formatação na base de dicionários. Então, por exemplo, aqui eu indico uma string mais porcento quantidade, entre parênteses d, porcento comida, entre parênteses s. E aqui do outro lado eu indico um dicionário. Veja aqui, os valores que estão entre parênteses correspondem às chaves de dicionários. E os valores d e s correspondem ao tipo de variável que eu estou passando. No caso d, um inteiro 1. No caso s, uma string presunto. Por isso eu vejo mais um presunto. Então, quando eu quero formatar de uma maneira mais organizada, indicando, inclusive, o que as grandezas que eu estou colocando representam, é legal você colocar a formatação de dicionário. Ok. Formatação de dicionário era o que faltava para terminar de falar sobre formatação de strings. Nem é uma coisa que você provavelmente vai usar muito. Agora, templates, por outro lado, é bem provável que você use nos seus programas. Então, o que é uma template? A template é uma string como outro qualquer, em essência. Só que é uma string que ela vai ter uma característica um pouco distinta. Então, a gente tem duas formas de fazer templates em Python. Usando o método format de strings e usando o módulo template, especialmente para templates. Primeiro vamos ver com o método format, depois a gente vai ver o uso do módulo. Então aqui no caso, eu crio uma string template, e essa string você vê que o que ela tem de especial é que ela tem esse monte de colchetes. E esse monte de colchetes é que vai indicar a construção da minha template. Então, qual que é a diferença da template para essa formatação que a gente tinha anteriormente? A diferença é que, a template não existe tanta restrição quanto ao tipo de dado que você pode colocar aqui. 2. A template que eu criei, eu posso usar quantas vezes eu quiser, certo? Porque aqui eu não tenho 1% quantidade e 1% direto. Aqui eu não estou colocando automaticamente, coloque 1, coloque presunto. Aqui eu tenho uma template, que está com esses 0, 1 e 2, e que posteriormente eu vou adicionar valores nos lugares do 0, 1 e 2. Então, para fazer isso, eu uso o método format de strings. Então, eu coloco template, que é a instância que eu criei, ponto format, e eu coloco os argumentos queijo, presunto e ovos. E a string que a gente vai construir com isso é queijo, vírgula, presunto e ovos, ao usar essa sintaxe. Então, além de eu poder colocar aqui números, e no caso a substituição seria feita com a ordem com que eu coloco os meus argumentos aqui, eu poderia usar chaves específicas, então valores específicos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui entre colchetes número, porco e comida, o que eu tenho? Quando eu chamar o format para essa template especial, eu tenho que passar keyword arguments, argumentos pré-definidos, ou argumento-chave. No caso, o número vai ser 1, o porco vai ser a string presunto e a comida vai ser ovos. Veja que aqui ele passou o 1 corretamente. Então, eu não tenho aquele problema de
ter que passar uma string 1. Então, para mostrar para vocês, tem algum lugar por aqui, aqui. Então, você vê que eu passo o número 1 naturalmente. Então, não preciso colocar um D indicando que é um número inteiro. Eu posso passar o que for e ele vai tentar converter o que eu passei em string na hora de fazer a formatação. Então, aqui no caso eu vejo 1, presunto e ovos. E eu posso misturar os dois. Eu posso colocar argumentos que vão ser colocados em ordem e argumentos chaves. Então, no caso aqui, eu coloco presunto, número 1, comida como sendo ovos, e ele coloca 1, presunto e ovos da mesma maneira que anteriormente. Eu poderia também colocar aqui, veja que não importa a ordem com que eu informo na minha template onde vão ser colocadas as coisas. Por exemplo, se aqui eu tivesse só números, eu poderia colocar 1, 0 e 2, e ele passaria os argumentos, o 0 para cá, o 1 para cá e o 2 para cá. Certo? Então, desculpa, o 0 para cá, 1 para cá, 2 para cá, tá certo. Então, não importa a ordem como eu coloco os números na minha template. O que importa vai ser a ordem que eu colocar no método format. Certo? Então, além da gente poder formatar dessas duas maneiras, ou misturando as duas, existem algumas formatações especiais. Então, vamos olhar para a formatação que eu estou fazendo aqui. Então, no caso, eu estou escrevendo meu tipo roda 0.plataforma. E aqui no format eu estou passando sys e um dicionário tipo laptop. E você olha para isso e você deve estar achando, pô, isso é bem estranho. O que está acontecendo? Se eu olhar aqui embaixo, mais embaixo, você vai ver que primeiro eu importei o módulo sys, certo? Então o que acontece? Quando eu usar uma template nesse formato, o que eu estou indicando? Que o objeto que eu passar no argumento 1, de posição 1, eu devo pegar e obter a chave, obter o valor da chave tipo. Para o objeto que eu passar na posição 0, eu devo obter o atributo plataforma. E são esses valores que eu obtive que eu vou efetivamente jogar aqui. Então, não preciso colocar sys.platform e aqui o dicionário e depois tipo. Eu posso colocar o que eu vou pegar de cada objeto dentro da minha template. E o format vai dar conta de realizar essas operações. E como ele sabe que operações têm que ser realizadas, basta estar entre colchetes. Então, no primeiro caso, eu uso um módulo, que é o módulo sys, e um dicionário. Em essência, eu posso usar qualquer tipo de objeto, basta colocar as operações corretas. Então, aqui, nessa segunda string, eu estou usando, agora, estou passando como argumento uma lista. E essa lista que eu passo, cadê minha lista? Ela tem aqui, é uma lista que contém string abacate. Como eu pego o elemento na posição 0 e o elemento na posição 2, o elemento na posição 0 é A e o elemento na posição 2 é A, e você vê que ele imprime primeiro e terceiro como sendo A e A, certo? Então, eu peguei o elemento no determinado índice da minha lista. Então, eu posso fazer operações como essas, e além disso, eu tenho aquelas ferramentas de formatar o número de casas decimais, o número de casas que deve ocupar e, além disso, a posição que o meu elemento deve ocupar na minha string. Como assim a posição que o meu elemento deve ocupar na minha string? Então, vamos ver um a um os casos aqui. Então, primeiro, essa string 0, 2 pontos, 10 e 1, 2 pontos, 10.
E eu vou colocar no argumento 0 e no argumento 1, span e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos entender o que significa. Vamos contar aqui o número de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu coloco 2 pontos 10, eu estou indicando o número de caracteres que o elemento que eu estou passando na posição indicada deve ocupar. Então, a string span deverá ocupar 10 caracteres. Como a string span só tem 4 caracteres, ele completa o resto dos caracteres com espaços vazios, certo? A mesma coisa ele faz com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pega o argumento que está na posição 1 do meu format e ele vai determinar que esse argumento deve ter 10 caracteres. Então, a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Agora, veja que na string seguinte, o meu span foi jogado o máximo para a direita. Isso é indicado por essa setinha aqui, essa boquinha de jacaré. Então, a boquinha de jacaré, quando essa flecha está apontando para a direita, ele joga o elemento que eu estou passando na posição 0, tudo para a direita. Como eu indiquei com os 2 pontos 10, eu indico que o elemento 0 deve ocupar 10 caracteres, só que ele deve ser preenchido da direita para a esquerda. O espaço de 10 caracteres deve ser preenchido da esquerda para a direita. Por outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu indiquei com uma flecha para a esquerda. E aí, por isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foi completado da esquerda para a direita. Ok? Então, bem simples. Por último, eu posso combinar tudo. Eu posso combinar o 0 com a chave específica, com as operações especiais para o objeto, com esse negócio de ficar jogando as coisas para o lado. E brincando com isso aqui, formando essa string aqui, eu consigo obter que o meu laptop é Linux. Ok? Então, o sistema operacional do laptop é Linux. Bem facinho, facinho, certo? Então, isso é como você pode usar o método format para realizar formatação de caracteres. Além disso, eu posso fazer aquelas formatações especiais de número de casas decimais e, mais do que isso, formato que eu tenho que colocar o meu número. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 2.g, eu indico, é a mesma coisa que se eu indicasse aqui %g. Eu devo colocar naquele formato %g. Se eu colocasse 2 pontos, 2.3f, ele ia colocar naquele formato 2.3f. Enfim. Por outro lado, se eu colocar o e, aqui eu indico que eu estou colocando no formato de exponenciação, de potência, formato de notação científica. Então, aqui o primeiro ele coloca como o 3.14159 ele é menor que 10, ele coloca e elevado a 0, que é 10 elevado a 0. Aqui eu indico que o 3.14159 deve ser indicado com apenas 3 casas decimais, por isso eu vejo 3.412. E além disso, ele deve ser indicado como notação científica, por isso eu vejo o E mais 00. E aqui eu simplesmente coloco, ele tem que ser colocado naquele formato G, por isso eu vejo 3.14159 sem nenhum problema. Além dessas formatações, eu também posso formatar para aqueles formatos em bases diferentes. Então, se eu coloco X, ele coloca o meu número na base hexadecimal. Se eu coloco O, ele coloca o meu número na base octal. Se eu coloco B, ele coloca o meu número na base binária. Então, no caso aqui, eu formei uma string que eu coloquei aqui a representação do 255 e 3 bases distintas. Não bastasse isso, eu consigo fazer uma formatação maluca
que é indicar o número de casas decimais que eu devo representar um dado número de acordo com uma formatação específica também. Então, aqui no caso, eu estou formatando um número, que é o número na posição 0, e esse número na posição 0, ele vai ter um valor, que está na posição 1, de casas decimais. Então, no caso, o meu número na posição 0 é o número 0.333333333A de eterno, só que o meu número na posição 1 é o valor 4. Por isso, ele só vai ser formatado com 4 casas decimais. E aí, quando a gente vê a formatação dessa string especial, eu vejo 0.33333, ao invés de 0.33333 até quando desce. Então, bem especial esse negócio do método format. Além disso, a gente tem uma classe específica do módulo template, está contido no módulo string. Então, vou mostrar aqui para vocês. Para baixo. Aqui. Então, você vê que aqui que eu tenho, primeiro eu importo o módulo string. E o que é uma template? A template, ela, em vez de ter essa sintaxe, a template no formato de objeto, óbvio. Ao invés dela ter essa sintaxe das chaves, ela tem a sintaxe do dólar. Não confunda com o dólar de construção de variáveis do PHP. Certo? Enfim, então a template, eu coloco aqui o dólar, eu indico o nome da variável, e aqui eu também coloco um dólar, indico o nome da variável. Então, quando eu quero substituir os valores que estão colocados nessas posições específicas, eu crio um dicionário, eu passo um dicionário como argumento, ou passo uma lista de argumentos em formato de chaves, ou eu crio um dicionário com o dict e uso o método substitute. Isso vai substituir os valores que eu coloquei na minha template. Certo? Então, o módulo de strings template ele é bem útil, porque ele já lida de maneira mais simples com essa sintaxe do dólar e dá para você fazer várias coisas nele. Basta você dar uma olhadinha na documentação. No caso, quando eu uso o módulo template, eu só uso até aqui para fazer essas substituições diretas. Mas você pode querer realizar outras operações, daí olha lá na documentação que tem tudo que você pode fazer com uma template. Para a aula de hoje, você tem exercício. Então, primeiro esse exercício 1. Então, se você lembrar da aula número 125 ou 126, eu acho, que a gente viu decoradores, a gente viu um decorador específico, que é esse decorador tags, que decorava minha função e formava esse resultado com tags HTML. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você usar tags nesse formato aqui, você vai usar o método format, você criar dois decoradores, um com o método format e um com a template do módulo string. Certo? Então, você vai substituir esse decorador por um decorador com templates. E o segundo exercício é você pegar esse texto aqui e você vai criar uma maneira equivalente de montar o texto com qualquer dados que sejam passados. Certo? Então, você vai transformar isso aqui em template, seja lá qual template você quer. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.